Chegou a hora das últimas dicas da prática penal. Falamos agora há pouquinho com o professor Kozikoski. Já está postado para você poder ver aqui no nosso Instagram. E agora vamos começar a falar de penal com o professor Michel. Vamos aqui caçar o professor Michel para que ele venha bater esse papo conosco. Enquanto isso, quero lembrar vocês, para que vocês cheguem no horário adequado para essa aqui. Já é hora ali por umas 11h30, já ir para a prova, poder submeter o material de vocês, a correção, a fiscalização. Olha só, Michel chegando aí com a tela preta, com aquela velha dificuldade dos professores de direito em participar de qualquer coisa que seja tecnológica, sobretudo o professor Michel, com essa carequinha linda. Fala grande, Michel, meu irmão. E aí, cadê esse chimarrão aí, rapaz? Fala aí, Zá, tudo bem? Como é que tá, meu irmãozinho? Tudo beleza, cara? Tudo bem, você? Onde que tá esse frio aí que você tá usando esse frio aí? Você tá onde hoje? Não, eu tô em casa, cara. Minha casa é um gelo, é a opção que eu tenho. Eu moro em Curitiba, não sei o senhor. Tá. Então você tá indo em Curitiba, que aqui tá normal. Fechou. Grande Michel, toca a prego aí, meu garoto. Um abraço, irmão. Valeu, Isa. Pessoal, bom dia. Bem, chegou o nosso dia, chegou o dia da gente fazer a prova. Então vamos aqui passar alguns últimos pontos a respeito dessa prova da segunda fase, tá? O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês ali, então, diz respeito à queixa-crime. O que é importante nós lembrarmos, pessoal? Vamos lá. Queixa-crime, você vai ter que, em primeiro lugar, identificar que não há processo. Segundo ponto, lembrar que quando você lê a peça, você já precisa identificar quais são os crimes, porque, levando em consideração que você vai ter que usar os crimes para identificar qual que é a peça, nós vamos ter que levar em consideração, então, que vamos analisar o enunciado com calma, vamos identificar quais são os crimes, por quê? Porque se esses crimes forem crimes de ação penal privada e não tiver processo, já são grandes indicativos de que nós teremos aqui uma queixa-crime. Mas, por outro lado, se você verificar na tua peça que o crime não é de ação penal privada, você vai ter que olhar para os crimes de ação penal pública. E nesses crimes de ação penal pública, você vai verificar se há ou não inércia do Ministério Público. E, por último, você vai ser o advogado da vítima. Portanto, em resumo, para a identificação da queixa-crime, não tem processo, o crime é de ação penal privada. Se não for crime de ação penal privada, pode ser o crime de ação penal pública, mas o crime de ação penal pública tem que ter inércia do Ministério Público. E, por último, você vai ser o advogado da vítima. Aí você vai ter, então, os elementos da queixa-crime caracterizados e você vai poder pregar fogo e fazer a tua queixa-crime. Por outro lado, uma das nossas apostas para hoje é a resposta à acusação. O que é importante nós lembrarmos, pessoal? Você está analisando o teu enunciado e você vai verificar pelo teu enunciado que, em primeiro lugar, ocorreu o recebimento da denúncia e depois aconteceu a citação do acusado. Não houve instrução processual, não houve audiência de instrução e julgamento, não houve interrogatório do réu. Você teve a citação e nada mais. Então aí você faz a resposta à acusação. Volto a frisar que não importa qual seja o crime, a partir do momento que você tem recebimento mais citação, você faz uma resposta à acusação. E aí nessa resposta à acusação, o que nós vamos ter? Pessoal, nós vamos ter as nossas preliminares. As nossas preliminares quais são? Nulidade 564 do CPP, mais artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Nós vamos ter prova ilícita, ou seja, se aquela prova foi produzida mediante prática de crime, conforme o artigo 157 do Código de Processo Penal e artigo 5º, 56 da Constituição Federal. E, por último, nós vamos verificar aqui a questão da rejeição tardia, artigo 395 do Código de Processo Penal. Ou seja, se há ou não há prova suficiente para o processamento do caso, que é o caso da justa causa, se há inépcia da denúncia ou se há falta de condição da ação. Passada essa etapa, nós vamos para a absolvição sumária, que vai ter fundamento no artigo 397 do Código de Processo Penal. Repito, a absolvição sumária na resposta à acusação, fundamento 397 do Código de Processo Penal. E lá você vai verificar, e aqui eu vou seguir a ordem dos incisos que estão lá no 397 do Código de Processo Penal, você vai verificar de acordo com o inciso 1, existência de excludente de ilicitude. No inciso 2, nós vamos falar
falar da existência de uma excludente de culpabilidade, com exceção da inimputabilidade. Inciso 3, nós vamos falar da questão da atipicidade da conduta. E atenção aqui, hein? Inciso 4, extinção de punibilidade. Apenas na resposta à acusação, extinção de punibilidade é tese de mérito, tese em que você pede absolvição, porque isso está previsto no 397 do Código de Processo Penal. Ok? Aí, depois disso, você vai fazer os seus pedidos, você precisa lembrar de 2 elementos. Nós vamos pedir em primeiro lugar, nós vamos pedir as preliminares, nós vamos pedir as nossas teses de absolvição e vamos fazer o pedido da produção de todos os meios de prova, lembrando que na resposta à acusação, nós vamos ter aqui a necessidade de arrolar testemunhas, portanto tem que ter rol de testemunhas aí na tua prova, ok? Prazo, 10 dias a contar da citação do acusado. Aí nós vamos para a alegação final para o memorial. Pessoal, veja, um ponto importante para você identificar suas alegações finais para memoriais é você lembrar que, atenção, hein? Você precisa lembrar que não tem sentença. Nós não temos uma condenação proferida pelo juízo. Não vá louco na palavra condenação sem se perguntar da onde que vem aquela condenação. Porque quando você olha ali, a condenação veio de uma manifestação no Ministério Público e não tem sentença, a tua peça vai ser a alegação final. Afinal de contas, o que o enunciado vai dar conta para você? Vai dar conta para você de uma existência de uma audiência. Além de uma existência de uma audiência, você vai ter ainda o interrogatório do acusado e essa manifestação do Ministério Público. Então, levando em consideração todos esses elementos, você vai verificar que se trata de uma alegação final por memorial. Ok? Essa alegação final por memorial vai ter fundamento no 403, parágrafo 3º. Se você ficar inseguro na hora da prova e olhar o 404, parágrafo único do Código de Processo Penal, você vai colocar os 2 artigos, porque muitas vezes talvez você fale, nossa, teve ou não teve diligência depois do interrogatório do acusado. E aí você tasca ali o 404, parágrafo único. Lembre que o que vem a mais na tua prova não te prejudica. Então, se você tiver na dúvida entre 403 e 404, coloca os 2. Mas sempre o 403, parágrafo 3º, tem que estar lá na tua peça, ok? De alegação final. Beleza. O que é importante é nós lembrarmos da alegação final? As nossas preliminares vão ser as mesmas. A gente vai trabalhar aqui com a ideia de preliminares, onde a gente vai falar de nulidades, nós vamos falar de prova ilícita e atenção, como não tem mais por que falar de rejeição tardia, nós vamos colocar no lugar da rejeição tardia a extinção de punibilidade. Extinção de punibilidade, prescrição, decadência, etc., lá do artigo 107 do Código Penal. Então, veja, nas alegações finais, a extinção de punibilidade, ela é uma preliminar. Na resposta à acusação, extinção de punibilidade, ela é tese de mérito, porque está no 397 do Código de Processo Penal. Na sequência, no mérito, o teu mérito vai partir do artigo 386 do Código de Processo Penal, se nós estivermos falando de delegação final por memorial de rito sumário, rito ordinário ou rito sumaríssimo. Porque o 386 traz as hipóteses de absolvição. Lembra de conversar com o teu enunciado. Então você vai primeiro para a questão da materialidade. Materialidade significa existência do fato. Você vai se perguntar se tem prova de que o fato existiu ou não. Você vai começar daí. Depois disso, você vai para a autoria. Você vai se perguntar se tem prova de autoria ou não, né? Porque pode ficar provado que o réu não estava no local do fato, ou seja, ficou provado sem sombra de dúvidas que essa pessoa não é a autora do crime, ou você pode ter também as hipóteses em que esse acusado tem dúvidas dele ser o autor do crime ou não. Depois a gente vai para a tipicidade, inciso 3º, quais são, o que pode entrar dentro da excludente da tipicidade. A questão da tipicidade formal, ou seja, a conduta não se enquadra no tipo penal que está sendo analisado. Você vai ter também a insignificância, ou seja, se você tiver crime patrimonial, sem violência ou grave ameaça, que o valor do bem é um valor baixo, você vai pedir a insignificância, que é uma hipótese de atipicidade material da conduta que conduz a essa absolvição. Nós vamos ter também a questão do erro de tipo, ou seja, o sujeito não sabe o que faz, e também
o crime impossível. Depois, lá no inciso 6º, você vai ter aquele artigo, porque o inciso 6º, ele é uma mãe que está te dando de presente. O que você pode alegar com base no inciso 6º? E aí você vê que o inciso 6º permite uma alegação de excludente de antijuridicidade. Por quê? Porque está no artigo 23 do Código Penal. E também as excludentes de culpabilidade, que é o artigo 21, artigo 21, artigo 22 e o artigo 26 do Código Penal. E aí terminamos de analisar a nossa absolvição por ausência de culpabilidade, ou seja, olhamos todos esses incisos, a gente vai então para a próxima hipótese, que seria aqui a desclassificação. Você vai buscar uma condenação melhor para o teu cliente, ou seja, se a vaca for pro brejo, ou seja, se o cliente for condenado, que ele seja condenado com a pena mais baixa possível. E aí a gente vai olhar então para essas possibilidades de desclassificação. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, cai muito crime patrimonial nessa prova de segunda fase do OAB. Então, nesse sentido, pessoal, se, por exemplo, cair uma peça de furto e você for alegar insignificância na tua tese de absolvição, lembre de pedir a desclassificação para furto privilegiado. Ok? Se cair tráfico de entorpecentes, lembra de dar uma olhada para não ver se não tem um tráfico privilegiado, ou seja, você às vezes pode pedir uma absolvição e também pedir uma desclassificação para uma figura privilegiada. E aí, por fim, na nossa alegação final, a gente vai para a pena. Pessoal, vamos lembrar da pena o seguinte, tudo isso está lá no código, só que eu vou repassar rapidamente para você que, em primeiro lugar, a gente vai para a quantidade. Não existe discutir pena sem antes discutir a quantidade de pena. É ela que vai determinar todo o restante do caminho. Então você vai ter, em primeiro lugar, a análise de... Em primeiro lugar, nós vamos determinar aqui a análise de, dentro da pena base. Depois nós vamos passar pelas atenuantes, e o que é atenuante para o réu? Você quer o reconhecimento, e aí depois para as agravantes a gente pede o afastamento. E aí as causas de aumento e diminuição, que são frações ou multiplicações que aumentam ou diminuem a pena. Lembrando que essas frações que aumentam e diminuem a pena, você pode alegar tanto na desclassificação, quanto você pode alegar ali na parte da pena. Terminou de falar disso da pena, você vai para o regime. O regime sempre vai ser pedido com base na menor pena possível para o caso. Então você vai olhar e ver o seguinte, poxa, eu vou olhar a menor pena possível para o caso, e aí eu vou fazer o meu pedido de pena, de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º do Código de Processo, do Código Penal. E por fim, nós vamos falar da substituição da pena restritiva de liberdade pela pena restritiva de direitos e a suspensão da pena. Terminou tua peça, pedidos, prazo da alegação final, 5 dias, tá? Aí a gente vai para um outro lado, que é a alegação final por memorial de rito do júri. E aí, nessa alegação final, por memorial de rito do júri, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte: os itens de identificação são os mesmos da alegação final de rito ordinário. Ou seja, você vai pegar e você vai verificar que se trata aqui de uma hipótese em que você tenha interrogatório e alegação final por memorial por parte do Ministério Público. A grande questão é que essa alegação final por memorial do rito do júri, você vai fundamentar no 411, parágrafo 4º e 403, parágrafo 3º. O 403, parágrafo 3º, é importante lembrar, ele prevê essa alegação final por memorial e ele sempre tem que ser utilizado se for alegação final por memorial. E aí a gente vai para as preliminares. As preliminares são as mesmas preliminares da alegação final por memorial do rito ordinário e rito sumário, né? Eu vi aqui com o meu amigo Vinícius, está aqui. Vinícius, um brinde, né? Tomando um mate aqui, como você bem sabe. Olha só, e aí a gente vai então para as teses de mérito. Pessoal, vamos lembrar um detalhe. Na alegação final por memorial de rito do júri, também não há uma decisão de pronúncia. Você vai olhar a palavra pronúncia na tua prova e você não vai sair correndo fazendo um reze ou uma alegação final por memorial. Você vai olhar para isso e vai falar o seguinte: da onde está saindo essa pronúncia? Se a pronúncia está saindo de uma manifestação do Ministério Público, nós vamos falar então de uma alegação final por memorial. Se a pronúncia está saindo de uma decisão judicial, nós vamos falar então em recurso em sentido estrito.
toma esse cuidado, não precisa ser afobado na hora de identificar a peça, que é um momento importantíssimo da tua prova. E aí, na sequência, a gente vai para onde? Na sequência, vamos para as teses de mérito. Então, vamos lembrar que primeiro você procura as hipóteses de absolvição sumária, depois você procura as hipóteses de impronúncia, aí você vai para a desclassificação para crime não doloso contra a vida. Lembrando que nessa hipótese, se não for crime doloso contra a vida e você for fazer a tese de desclassificação, você não vai defender do crime para o qual você está buscando essa desclassificação. Você simplesmente vai fazer o seguinte pedido: olha, não é crime doloso contra a vida, é homicídio culposo e não homicídio doloso, e você vai pedir para que os autos sejam remetidos para o juiz competente. E aí você simplesmente terminou a tua tese de desclassificação, porque é isso que prevê o 419 do Código de Processo Penal, tá? E por fim, nós vamos pedir os afastamentos ou de qualificadora ou de causa de aumento de pena. Lembre que nas alegações finais por memoriais e rito de júri, nós não vamos discutir pena. Mas por quê? Porque depois da nossa alegação final, o máximo que pode acontecer é o juiz determinar que o caso seja julgado pelo tribunal do júri. Ponto. Ou seja, o teu cliente não poderá ser condenado depois das suas alegações finais. Se não há risco de condenação, a gente não traz questões relacionadas à pena, ok? Fechou? Beleza? E aí a gente vai para os recursos, tá? Pelo tempo, pessoal, eu vou falar aqui dos recursos principais, tá? Vamos para a apelação, que querendo ou não, a apelação, ela é uma peça que pode cair, né? Inclusive, falando em cair, os colegas aqui de Curitiba lembram da nossa aposta de ontem, que se o Curitiba vencesse o Avaí, o bombonzinho, o Lucas, ia levar um pacote de bombom para distribuir para os alunos de penal. Então, os meus amigos de penal, as minhas amigas de penal que forem hoje na prova, vamos lá e vamos cobrar o pacote de bombom do Lucas, porque o Curitiba cai, e o Curitiba cai, que significa apelação, mas hoje vai significar um bombonzinho. Aí você está falando, professor, é um sinal do universo isso? Não, eu acho que o sinal do universo é o sinal do universo, me parece, é o clips verde da resposta à acusação. Mas vai que a OAB já tem lá a hipótese de cobrar uma apelação. Vai que a OAB resolve cobrar apelação. A OAB ama a apelação, né? Então, o que eu quero que vocês lembrem aqui, pessoal? Olha só, quando a gente fala na apelação, em primeiro lugar, você vai ter uma sentença, uma decisão. A decisão é cai, é condenação, é absolvição, é impronúncia. E aí você vai lembrar do seguinte: o que aconteceu, Isaías? Estamos acabando já? Quanto tempo? 1 minutinho, mas pode passar um pouquinho, irmão. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. A gente fala da apelação, a apelação é cai, ó, a gente fala da apelação, aparece o Isaías aqui, que é um outro coxa branca. E a apelação cai, e aí tá aqui o Isaías. Olha só, pessoal, vamos lembrar só da apelação. Pessoal, a apelação cai, e aí você vai lembrar que são duas petições: interposição para o juiz que sentenciou o caso e as razões para o egrégio tribunal. A apelação, para quem faz a alegação final por memorial, o rito ordinário, rito sumário, rito sumaríssimo, vai fazer o recurso de apelação, porque as teses são as mesmas. Só lembra do seguinte detalhe: na tua petição de interposição, você vai fazer a tua petição de interposição para o juiz que proferiu a decisão. O prazo da apelação é 5 dias e as teses são as mesmas. Ou seja, quando a gente for abrir as razões de apelação, nós vamos falar, então, nas preliminares, nas teses de mérito, e nós vamos falar na pena. Nas preliminares, nós vamos falar, então, de nulidades, prova ilícita e extinção de punibilidade. No mérito, nós vamos falar da absolvição do 386 do CPP, e já, no caso, a desclassificação. E na pena, nós vamos falar de quantidade, de regime, e nós vamos falar também de substituição e suspensão da pena. Pessoal, só lembre que se cair a apelação, você vai ter a sentença e você vai ver que o que foi reconhecidamente ruim para o teu cliente vai estar lá na sentença. Ok? Agora, pessoal, acho que o básico, o que seria o mais importante está aqui. Agora, acho que é a hora de tomar aquele café, comer bem, para não ter fome no meio da prova, e partir agora para a vitória. O que tinha que ser feito já foi feito, já está posto, e agora é fazer o melhor hoje, à tarde, durante a prova. Michel, você é o melhor dos melhores. É um privilégio, cara, para o curso jurídico ter você. É um privilégio para esses alunos ter você.
E, cara, quem passa ou não passa é o aluno. Mas que você, cara, representa uma bela parte desse caminho, dessa conquista que eles vão ter daqui a pouco, eu não tenho dúvida. Cara, meus parabéns, irmão. Eu vi um monte de comentários aqui te elogiando e muito, muito mesmo merecido. Meus parabéns. E aí, Michel, você falou da galera comer, né? Eu fiz um monte de vídeo aí falando pra galera agora, cara, evitar comer, né? Muito, fazer, né, um lanchinho primeiro, quem sabe comer uma fruta e tal, e depois, antes de ir, comer um carboidrato, evitar hoje proteína e gordura, que não é bom, cara, por causa da digestão. Leva pra prova. Um isotônico, leva um chocolatinho. Além do que, lembrar que são sempre embalagens transparentes. Cuidado ao levar uma identidade digital, né? O pessoal que leva CNH digital, porque se for requerido no meio da prova, pode ter problema. Então, leva a física também. Se não levar aquele documento de inscrição, não tem problema nenhum. Isso daí é tudo jóia. Não esquece de levar suas 2 canetinhas. E, meninas, cuidado com essa história da identidade, porque, Michel, quantas a gente tá na beira da prova e as meninas, algumas chegam e falam, meu Deus, deixei na bolsa de ontem. Então, cuidado com essa história da bolsa, para ver se passou para a bolsa de hoje. Gente, daqui a pouquinho, Micheleza, nós estamos lá, a galera de Curitiba vai encontrar a gente às 11 horas. Nós estamos por lá, vamos ficar das 11 ao meio-dia com vocês, para poder dar aquele última sorte, né? Poder ver uma pessoa conhecida, poder ver o professor, às vezes tirar uma última dúvida. E agora eu vou falar uma coisa de mim. Eu quero estar lá, para poder dar um abraço na galera, poder falar, ó, galera, deixa as coisas ruins em mim, não deixa no Michel, tadinho. Ele hoje, 6 horas da tarde, tem que fazer comentário de prova, não é sacanagem, deixa ele. Agora em mim, vem em mim, deixa as coisas ruins, deixa o nervosismo, deixa tudo. Deixa comigo, depois eu me resolvo, tá? Para poder entrar e fazer uma bela prova, que é o que vai acontecer com todo mundo aqui, Michel. Isa, então eu só vou deixar aí um abraço pro pessoal. Durante eu tava falando, eu vi que umas pessoas me mandaram aí um abraço, alguns amigos antigos, outros, né, atuais, e realmente é muito importante essa questão dessa preparação pré-prova. É o que eu costumo dizer para os nossos colegas, para os nossos amigos, nossos alunos aqui, que é como se fosse uma maratona. No dia da maratona, você precisa estar bem. E hoje é um dia que eles precisam estar bem. Então, essa questão da alimentação, evitar dores de cabeça, quanto menos dor de cabeça, melhor para poder fazer um bom desempenho na hora da prova. É isso aí. 6 horas da tarde, estamos juntos. Quer dizer, pessoal de Curitiba, daqui a pouquinho. E 6 horas da tarde, galera de todo o Brasil, estamos juntos nos comentários de prova de penal, lá no YouTube, que você vai perceber que você passou. Abraço, gente. Abraço, Michel. Valeu, abraço.